meus alunos. Então, essa aula é específica para turma de sexta-feira, que estamos iniciando o módulo de corte. Como é uma aula mais teórica, eu estou trazendo aqui uma aula para a gente aprender a diagnosticar uma cliente que vem no salão e quer mudar o corte, quer fazer algo diferente no cabelo. Como é que a gente vai diagnosticar, vai conversar com a cliente para chegar num denominador comum entre o que fica bom para a cliente, a vontade dela e o que você pode fazer, né? Aqui nós temos as formas geométricas. Geralmente, o rosto, de uma forma mundial, ele tem 4 formas, né? O triangular, o quadrado, o redondo e a forma oval. Então, são esses 3 tipos de formas de rosto que a gente vai ver no salão no dia a dia da gente. E como é que a gente faz para mudar o corte da cliente? Às vezes você vai atender uma cliente e ela quer mudar o corte, mas ela não sabe o que fica bom para ela. Toda vez que ela vai cortar o cabelo, acontece de que ou ela se sente, vamos dizer assim, com o rosto maior, ou quando ela tem o rosto fino, alongado, ela se sente com o rosto mais fino e mais alongado. Isso a gente consegue diagnosticar e mudar fazendo cortes que contraste essa forma geométrica natural que a nossa cliente tem. Quando uma cliente tem um rosto triangular, por exemplo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar um método de suavizar isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer suavizar o queixo. Geralmente ela não gosta muito da parte que fica mais aparente o queixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma que crie camadas nessa parte do rosto dela. Então, eu vou fazer um degradê aqui no rosto dela que vire para dentro, ou eu vou deixar esse corte cair no rosto dela e trazer esse rosto para fora, sempre criando camadas que aumente esse diâmetro dela. Veja bem, se eu faço um corte reto aqui, ó, um corte reto, comprido, liso, olha como aparece mais ainda esse triângulo do rosto dela. Agora, se eu jogo esse corte para fora, né, tiro essa camada daqui, para não ficar muito comprido, eu tô levando o corte da cliente, criando uma abertura. Então, essa vai disfarçar essa parte do rosto dela e vai deixar essa parte mais aparente. Então, a gente tem que saber diagnosticar para suavizar quando a cliente tem o rosto bem marcante, né? Por exemplo, o rosto quadrado, né? Se eu faço um corte aqui, um chanel reto, por exemplo, um chanelzinho reto aqui, e faço uma franja reta. Faço uma franja reta. Olha como esse rosto vai ficar mais quadrado, né? Então, se eu pegar e fazer um corte com uma franja lateral, por exemplo, uma franja lateral, e um cabelo todo comprido e arredondado. Olha como eu já vou suavizar esse rosto.
como vai sair aquela aparência pesada de um rosto totalmente quadrado e pesado. Olha como eu mudei, como eu arredondei esse rosto. Não de uma forma que ele fique extremamente circular, tá? Porque quando chegar aqui eu também tenho que suavizar. Mas veja como eu crio aqui, ó. Quando eu faço isso, eu disfarço ou amenizo as formas mais extremas do rosto, né? Olha só como fica mais suavizado, né? Saiu aquela parte onde divide o quadrado do queixo, né? Vamos aqui para a parte arredondada, pro redondo, né? Então eu pego aqui, deixa eu separar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor, não misturar as cores. Depois eu desenho novamente, se necessário. Mas aqui eu acho que deu para vocês verem bem a parte, como é importante suavizar essa forma quadrada do rosto com cortes mais arredondados. Aqui, por exemplo, um corte bem arredondado, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um corte mais reto, com ondas, se for possível. Se não for possível, eu faço liso, só que trazendo esse cabelo para dentro. Faço uma franja aqui, suavizando essa forma. Uma franja, pode ser uma franja curta, dando uma enquadrada no rosto. E depois eu posso vir fazendo um degradê aqui no rosto, deixando esse cabelo mais comprido e com formas, né? Com movimento. Olha como suavizou, como tirou esse redondo da lateral, né? Eu vim aqui, fiz um cabelo mais alinhado para tirar esse arredondamento lateral aqui da cliente. Então a cliente vai se sentir satisfeita, porque geralmente ela fala assim, ai, eu me sinto que o meu cabelo é um pouco redondo demais, eu sou magra, mas o meu rosto é cheio, mais arredondado. Isso faz com que elimine isso da cliente. Ó, veja, eu coloquei aqui, ó, trouxe um corte mais reto aqui, né, na frente do rosto, com uma franja mais curta, para dar uma enquadrada nesse rosto naturalmente, né? Então você veja que aqui eu suavizei o quadrado, fazendo uma franja mais longa e um corte mais para dentro, para suavizar essa lateral quadrada. Fiz um corte repicado para fora, para alongar, aumentar essa parte do queixo. E aqui foi um corte com uma franja para dar uma suavizada, dar uma leve amenizada na lateral redonda dessa cliente. Veja como já ficou mais harmonioso. Uma franja um pouco mais comprida aqui. Vamos pensar que o olho dela tá bem aqui e essa franja, ela fica bem próxima ou em cima da sobrancelha. Veja como suavizou o rosto dessa cliente, né? Ficou bem mais harmonioso. Neste daqui, neste rosto aqui oval, ele é um rosto mais comum,
Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês poderem me enxergar um pouquinho com melhor, aqui, um pouquinho com menos distância, mais pertinho aqui. Prometo que o próximo vídeo vai ser um pouco mais profissional, tá, gente? É que ia ser uma aula normal, uma aula com os alunos, mas enfim, os alunos não vieram por isso ou por aquilo, mas a próxima vai ser um pouquinho mais profissional, prometo para vocês. Porque a gente foi pego de surpresa de última hora. Então, esse rosto oval eu posso fazer todas as formas que eu quiser. Porque se você perceber aqui, eu tenho uma mistura suavizada de todos os rostos. Ele não é tão quadrado em cima, ele não é tão arredondado dos lados e ele não é tão marcado quanto esse na parte do queixo. Então, esse rosto, a gente pode fazer o corte que a gente quiser, gente. Um Chanel de bico, um Chanel reto, um cabelo comprido liso, um cabelo comprido cacheado. Todos os cortes de cabelo vão ficar bom nesse rosto aqui, tá? Então, é um rosto mais versátil, tá? Eu vou fazer o corte de um lado, de uma forma, e do outro de outro, ó. Vou fazer aqui uma franja com as laterais mais compridas. E aqui eu vou fazer uma franja mais marcadinha aqui. E vou fazer um cabelo mais reto. Veja que as duas formas ficaram boas, não ficou tão ruim, né? Não ficou tão ruim, foi ótimo, né? Mas enfim, não ficou artificial, foi uma coisa que caiu bem. Igual roupa, quando você veste e a roupa já cai bem, você fez aqui um corte com franja lateral maior ou um corte com franja curta. Veja que os dois ficaram bons. Veja primeiro essa parte e a outra com um pouquinho mais de volume. Os dois ficam bons. Agora, se eu pegar aqui, ó, e arredondar esse cabelo, fazer umas ondas aqui, um corte mais em camadas, aqui, ele também vai ficar bom, um corte mais volumoso aqui. Ele também vai ficar bom, entendeu? Então, o rosto oval, ele é o rosto mais versátil. Então, você consegue fazer vários cortes com ele, tá? Então, eu espero que essa parte tenha dado para vocês entender mais ou menos como eu faço para diagnosticar um rosto. Claro que com a cliente, com uma aula presencial, você consegue visualizar melhor isso. Mas eu espero que tenha dado para vocês entender um pouco aí a dinâmica, a matemática do corte de cabelo, né? A matemática está em tudo, né, gente? Então, ela está nas formas de corte, nas formas de rosto, tudo tem matemática. Então, o que eu quero que vocês façam em casa sobre esse assunto durante a semana. Eu quero que vocês pesquisem essas formas geométricas, pesquisem formas de diagnosticar um corte, formas de perceber o que fica bom e o que não fica. Me tragam coisas que você para que você me mostre o que você entendeu sobre isso. Então pesquise e me traga algo na próxima aula
pra gente trocar essa ideia aí. Tá bom? Essa parte do curso sobre geometria facial é uma parte simples, né? Não tem muito o que falar, mas aí agora em contrapartida eu já vou dar andamento para outra parte, para a parte de cor, como diagnosticar cores, né? Cores quentes, cores frias, para clientes, que tipo de pele fica bom, que tipo de pele que não fica bom, e a gente vai aprender essa parte chamada visagismo, tá? O visagismo, ele serve para isso, é o estudo da aparência, né? É o estudo da vida pessoal, prática da pessoa. Então a gente faz um estudo geral dela para a gente poder mudar o visual dela. Então eu espero que vocês pesquisem e me mandem nas próximas aulas lá no grupo para a gente poder estar trocando essa ideia aí, tá bom? Beijinho! Então, continuando aqui com o nosso assunto de corte, eu vim falar sobre as progressões, né? Os diâmetros ali, os graus onde você pode estar cortando esse cabelo, né? Nós temos uma base aqui em 0 grau, que serve para a gente cortar o perímetro, né? O perímetro é essa parte que a gente vai fazer a base do corte, né? Pode ser um corte reto, né? Pode ser um corte em U e pode ser também um corte em V, né? Então, essa parte da base, ela é chamada de perímetro. Então, é chamada de perímetro. Tá dando para vocês lerem aí? Não, eu vou apagar e escrever de novo. Então, essa parte são as bases do corte, né? Pode ser agora também o long bob também, né? Que é a parte um pouquinho mais arredondada, né? Que a gente é o V invertido ou o U invertido, né? Que é quando a gente põe a parte de trás que você cortou, põe para frente, ela fica um pouquinho mais comprida na frente, né? É chamado de long bob. Então, essa parte da base é chamada de perímetro, tá? Então, para a gente fazer essa base, nós vamos sempre cortar o cabelo em 0 grau, né? Geralmente o 0 grau é o quê? Encostado no corpo da cliente. Então, a gente vai fazer esse corte, a base, usando o corpo da cliente de apoio, tá? Agora, se eu quero fazer um corte em camadas, né? Se eu quero fazer um corte em camadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer as graduações. Se eu quero uma camada até com 3 dedos, de camadas, só quero camada só na ponta, eu vou fazer esse corte a 45 graus, né? Vou pegar lá minha tesoura, vou tirar do corpo da cliente a 45 graus. Então, geralmente, eu pego esse cabelo, eu vou fazer esse movimento aqui. Vou tirar levemente o cabelo do corpo da cliente. Agora, se eu quero uma camadas um pouco mais próxima do ombro, então eu vou graduar esse cabelo a 90 graus, tá? Lembrando que o corte da tesoura, ela tem que estar sempre na diagonal também, tá? Sempre cortando na diagonal. Se eu fizer um corte reto, eu vou fazer um corte um pouco mais pesado, tá? Então, aqui, vou fazer um corte a 90 graus, com uma camada
um pouco mais próxima do ombro, mas ainda assim abaixo do ombro, tá? E se eu fizer um corte a 135 graus, eu vou criar camadas mais próxima do ombro ou acima do ombro, dependendo do comprimento deste cabelo, tá? Mas lembrando que no corte a 135 graus, eu tenho que unir as camadas, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar 135 graus, né? Depois eu junto essa camada nessa e junto essa camada com essa. Senão eu crio o quê? Eu crio escadas, eu não crio camadas. Então, para eu criar camadas, eu tenho que ligar uma seção à outra, tá? E esse corte aonde eu levo para cima, um corte a 180 graus, é aquele corte com camadas mais para cima ou um pouco da orelha para baixo. Então esse é um corte a 180 graus. Só que eu também tenho que ligar essa camada nessa, a 185, depois a 90, a 45. Senão, o que eu faço? Escadas. Imagina eu cortar lá um corte de 180 graus, cortar lá em cima e não unificar essas pontas. O que vai acontecer? Eu vou criar um risco, um corte de cabelo com uma camada aqui em cima e o resto do cabelo vai ficar assim, com a camada lá embaixo. Então, como é que eu vou fazer para deixar a cliente sair assim do salão? Ela vai reclamar para outras pessoas, talvez não reclame para você, nunca mais volte e ainda faça com que outras pessoas também não vá até você. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é o que eu mais vejo no salão, esse tipo de erro, que é quando o profissional não une as camadas. Então, acaba criando escadas e fica visivelmente errado, tá? Fica bem errado e dá pra gente perceber super bem esse erro desse corte, tá, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? No curso prático, vocês vão ver que é muito fácil. Olhando assim, né? Já falamos de matemática, né? Da parte geométrica do rosto, né? Tem essa parte aqui também, que também é pura matemática. Não tem outra explicação para a gente fazer um corte bem executado. A gente tem que respeitar isso aqui, tá, gente? Então, essa daqui é a parte de trás, tá? De trás da cabeça, né? Então, eu tenho que fazer isso, todo esse contorno da cabeça, quando eu quero camadas, tá? Quando eu quero corte reto, eu sempre vou usar a base do corpo da cliente, tá? Porque se eu graduar um pouquinho que seja, esse corte, ele já vai criar uma camada, tá? Outro tipo de camada, aqui a 0 grau, eu já vou explicar para vocês. Eu vou terminar falando sobre as graduações elevadas aqui, tá? Então, aqui é a parte da frente do rosto. Vou trazer aqui um pouquinho mais próximo, para vocês poderem enxergar melhor aqui, ó. Então, aqui, ó, na parte frontal do rosto, eu também posso fazer um corte em camadas ou apenas o perímetro, tá? Dessas mesmas formas. Posso fazer reto, posso fazer em U e V ou levemente mais comprido nas laterais da frente da cliente, tá? Então, esse corte eu posso fazer também na parte da frente, igualmente a parte de trás.
tá? O que que muda a parte da frente do rosto? Geralmente ela quer uma franja, geralmente ela quer um degradê, mas eu também posso fazer o perímetro, fazer a franja e fazer as graduações. Não só para criar camadas, mas também para tirar volume, para suavizar, tá? Quanto mais elevada a camada eu fizer, menos volume eu vou deixar esse cabelo, né? Principalmente na parte da frente, né? Então ele tem que ser um corte quando eu faça uma escova, ele fique facilmente, ele segure facilmente cachos, ondas, ou uma escova trabalhada sem criar essas escadas, né? Ou ele fique liso, extremamente liso, assim como o meu, com camadas de cima até embaixo, sem aparecer as escadas, né? Ele fica tão bem cortado, ele fica tão bem alinhado, tão bem casado, todos os diâmetros dele, que quando eu aliso ele de forma alguma, ele vai dar qualquer sinal de camadas no meu cabelo, né? Então, esse é um corte de camadas 100% legal, tá? 100% bem executado. Então, aqui, na frente também, o que você vai perguntar para ela? Atrás sempre vai ser mais fácil, porque sempre vai ter uma forma exata, tá? Na frente, por exemplo, se for um corte long bob, vamos dizer assim, você já não vai poder tirar tanto a franja, tanto as laterais, porque todo mundo que quer um corte degradê, o que ela quer? Ela quer comprimento frontal. Então, se eu fizer um arredondamento do corte aqui, se eu fazer camadas aqui, eu vou estar tirando todo essa parte frontal, que é o que vai dar o sentido de long bob, que é o que vai dar essa parte mais comprida na frente, tá? Então, eu não posso cortar a frente do cabelo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar todo o cabelo para trás de forma reta, tá? Para cortar esse long bob. Quando ela soltar o cabelo e ele vier naturalmente para frente, ele já naturalmente vai ficar mais comprido na frente, tá? Então, aqui, na frente, o que eu posso fazer dessas camadas aqui? Eu posso fazer camadas que façam com que ele vire para fora, tá? Cortando a 180 graus lá no comprimento razoavelmente médio ou comprido, essas mechas elas podem começar daqui, essas camadas, ou aqui, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essas camadas vão começar daqui, ó. Tá? Ou, né, se eu começar daqui, essas camadas vão começar daqui, da parte do ombro. Lembra que eu falei lá? Aqui da parte do ombro. E se eu fizer aqui, ela vai pegar essa extensão aqui e vai fazer uma camada só na parte do perímetro, tá? Então, essa é a diferença entre essa graduação que a gente faz quando a gente quer poucas camadas ou muitas camadas, tá? Mas lembrando, sempre eu vou ter que juntar uma camada à outra, senão eu vou criar uma escada, não camadas, tá? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Agora, o que eu quero falar para vocês? Sobre o degradê da frente. O degradê da frente, ele vai muito com o que a gente viu lá no primeiro vídeo. O primeiro vídeo que a gente falou sobre as formas geométricas, né? Então, lá, se eu tenho um rosto lá... Gente, eu não sou muito boa para desenhar, não, tá? Eu demorei com a minha filha 500 horas para desenhar aquelas formas geométricas. Então, vocês valorizem, tá? Porque eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. É a primeira vez. Então, deixa eu pegar aqui, usar aqui certinho os quadradinhos aqui.
dar mais certo. Ficou bom. Vamos lá pegar uma cabeça mais universal, né? Que é o oval. Tá bom assim. Então, a parte da frente, vamos colocar lá. O que a gente geralmente faz na parte da frente? Uma franja. Essa franja, ela pode ser comprida, ela pode ser uma franja falsa, ela pode ser uma franja mais comprida nas laterais, ou ela pode ser uma franja que já encaixe num degradê e faça esse desfiado desde a parte do canto do olho até a ponta do cabelo dela, seja ele comprido ou curto, tá? Então, o que eu posso fazer? Quando eu for cortar uma franja, por exemplo, eu vou usar aqui a minha cabeça como modelo para vocês, tá? Então, um corte de franja, ele tem que ter 2,5 centímetros a 2 centímetros a 2,5 centímetros ali, entre isso. Não pode ser mais que isso, tá? Uma franja, ela tem que ter de 2 dedos, tá? A 2,5 dedos. Por quê? Porque se eu pego, ó, tá vendo aqui, ó, que se eu pego essa parte lateral da minha cabeça aqui, se eu for colocar aqui, ó, o meu dedo como uma régua e deitar ele, a base do meu dedo, ele está exatamente na raiz da frente da minha franja, que são os 2 dedos ideais para você fazer uma franja. Porque se eu passar disso, então eu vou estar invadindo uma área de corte de comprimento, tá? Então, aqui a franja, 2 dedinhos, tá? 2 dedinhos triangulares, tá? Então, geralmente ele vai aqui, ó. Então, ele vai pegar lá o cantinho do olho, tá? Então, eu vou cortar, vou pegar e vou separar essa franja aqui, 2 dedos, tá? Colocar aqui, ó, 2 centímetros. Ou 2,5 centímetros. Depende de cada grossura de cada dedo. Se for um dedo mais grosso, 2 centímetros. Se for um dedo mais fino, 2 centímetros, 2,5 dedos. Então, eu pego e separo essa franja até mais ou menos essa linha aqui, ó. Triangular, 2 dedos, o meio, e separa aqui. Porque se eu separar um pouquinho mais pra cá, essa franja vai ficar muito grossa, muito pesada, e eu vou perder aqui o corte lateral que eu tenho para fazer, tá? Isso é bem comum também, tá? Assim como as camadas em escadas, que é bem visível, e é bem visível também quando a franja está fora da simetria, tá? Então, fica bem esquisito, fica parecendo rosto de cachorro, né? Esse cachorro que tem a franja pra frente. Então, é isso. Franja não tem outro modo de fazer franja, tá? Para cortar uma quantidade ideal é essa, tá? O que muda aqui, o que pode mudar aqui é você pegar menos um dedo, tá? E dessa metade aqui, aí eu faço outro triângulo e corto menos um dedo, que é a franja falsa. Então, se eu ia cortar 2 dedos ou 2,5 dedos, eu vou cortar um dedo para fazer uma franja falsa. Então, eu posso cortar menos, mas eu não posso cortar mais, tá bom? Então, geralmente quem faz franja falsa é quem quer dar uma leveza na testa, quem tem cabelo branco, quer usar o cabelo um pouco mais para baixo, acaba fazendo uma franja falsa.
ou até quem tem medo de mudar, mas tem vontade de fazer uma franja. Aí se eu pego e faço uma franja falsa, é mais fácil de unir ele com o restante do cabelo, é mais leve, não faz tanta diferença. Então é legal, quando a tua cliente quiser mudar, quiser fazer uma franja, fala pra ela, vamos fazer uma franja falsa primeiro? Se você se acostumar, né, se for bom pra você, se ficar legal pra você, a gente vem e a gente termina de fazer essa franja. Então, é uma dica bem legal, tá? Pra quem quer mudar, mas aí fica meio na dúvida se vai ficar bom ou não. E o que tem a outra parte da frente do rosto é o degradê. Geralmente o degradê eu posso fazer ele da lateral do olho e começar até lá embaixo, ou fazer da ponta do nariz, da ponta da boca ou do queixo, né? Essas são as formas de degradê, tá? Então eu venho aqui, eu pergunto para a cliente, você quer cortar da onde? Você quer cortar da altura do olho, você quer unir a franja com o degradê, ou você quer fazer uma franja e daí embaixo, na altura do queixo ou do canto da boca, você quer começar o teu degradê. Ou você quer começar ele, quando for um cabelo bem comprido, às vezes a cliente quer começar do ombro para baixo. Então você sempre tem que estar fazendo o quê? Se comunicando com a cliente, tá? Então, se você tendo essa comunicação, você tem uma margem de erro mínima, tá? Mínima, mínima da mínima. Então, o diálogo, a troca de informação com a sua cliente, ela é muito mais importante, às vezes, do que o conhecimento que você tem em corte, tá? Porque, às vezes, nessa troca de informação, você vai ali captando ali, você vai programando, você vai visualizando e você vai terminar de fazer esse corte mentalmente e depois você vai reproduzir ele. Tudo que a sua cliente quer, você tem que reproduzir mentalmente, você tem que imaginar aquilo e tem que pensar nele e finalizar. Aí você vai fazer um corte bem legal, tá? Assim como as outras coisas também. Ó, aqui tá a orelha da cliente, aqui tá o olho, né? Mais ou menos isso. Então você vai perguntar para o cliente, ah, você quer o degradê na altura do olho, quer juntar com a franja, ou você quer a franja na altura do olho, o degradê na parte do queixo, ou do nariz, ou da boca, sempre trocando essa informação com a cliente, tá? Quando a gente passar para aula prática, a gente vai conseguir conciliar o pensamento, né, com a parte prática, porque realmente tudo a gente tem que imaginar primeiro na cabeça. Quando a gente começar a produzir esse corte, começar a executar esse serviço, a gente já tem que ter executado ele aqui dentro, tá? Então tem que pensar nisso também. O que mais que eu posso falar para vocês aqui da parte teórica de corte? Bom, eu acho que por enquanto é isso, tá? Depois nós vamos passar para a parte... importante. Quando eu quero que um cabelo fique reto, o que eu faço? Eu corto aqui, ó, esse cabelo da cliente em 0 grau, né? Corto ele em 0 grau. Mas, para esse corte ficar leve nas pontas, o que eu posso melhorar nesse corte para ele ficar leve nas pontas? Então, eu melhoro ele na graduação da cabeça, tá? Veja que se eu pôr essa cabeça um pouquinho mais para frente, quando eu peço para a cliente levemente colocar a cabeça para frente, tá? O queixo um pouquinho mais para baixo, eu crio aqui, ó. Se eu tenho um diâmetro grosso de cabelo
e eu peço para essa cliente colocar o queixo um pouquinho mais para baixo, ela vai puxar essa parte aqui, ó, a minha parte de fora, ela vai ficar um pouco mais elevada e eu vou criar um diâmetro assim, um diâmetro de 130 graus na ponta, entendeu? Não é camadas. Eu crio no próprio diâmetro aqui do comprimento do cabelo, né? Cada um tem um. Quem tem bastante cabelo tem um diâmetro aqui mais grosso, né? Quem tem um cabelo fino tem menor. Mas então, o que eu faço? Eu venho com a tesoura, né? E corto dessa forma, né? Então, assim, quando ela levantar essa cabeça de novo, esse cabelo mais comprido aqui da parte de dentro, né, do diâmetro do perímetro, ele vai ficar levemente mais curto. Isso vai fazer com que eu diminua esse diâmetro na ponta, tá? Então, eu consigo diminuir a grossura do cabelo aqui na ponta. Então, esse cabelo vai ficar mais suave, ele vai ficar mais fino aqui. Ele vai criar um biquinho aí que ele vai aumentando. Vai tirar aquela grossura do cabelo, ó. Ó, como aqui eu pego o meu cabelo, ó, ele tá fininho aqui, tá? Por quê? Porque eu faço esse corte graduando de todos os ângulos laterais, fronte e atrás, para que eu crie esse diâmetro menor na parte de dentro do corte. Quando você coloca a cabeça, né, normal, quando você coloca ela na postura normal, essa parte de dentro do cabelo vai estar mais curta. Vai dar movimento para o corte, principalmente para os cortes retos, né? Porque hoje em dia está super em alta usar corte reto. Mas o que acontece? Se eu faço um corte grosseiro, reto, ele fica com diâmetro grosso, né? Fica grosso. Se eu elevo essa grossura desse cabelo para cima, criando esse movimento, eu deixo ele mais fino, tá? Então, esse diâmetro diminui e o meu corte fica mais bonito, tá? A mesma coisa eu vou fazer nas laterais, como eu falei. Na hora que eu for cortar aqui na frente, eu vou quebrar um pouquinho o pescoço da minha cliente pro lado, vou fazer o corte normal, vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Isso vai fazer com que o corte fique muito mais bonito, gente, de verdade. E agora, quando eu quero um corte em U, por exemplo, veja que quando eu vou fazer um corte em U, geralmente eu penteio o cabelo da cliente, né? Ela lá tá com a cabeça reta, eu penteio ele para trás, né? Aqui é o ombro da cliente. Eu penteio esse cabelo todo para trás e corto ele como U. Eu preciso fazer isso? Não, tá? Eu não preciso vir com a tesoura, cortando e tal. Simplesmente o que eu preciso fazer pra cortar esse cabelo em U? Eu trago todo o cabelo da lateral, tá? Trago todo ele pra trás, dividido ao meio, tá? E peço pra cliente abaixar o queixo e encostar no peito. Não é esse movimento aqui, gente, tá? Não é esse de abaixar o tronco, não. É postura e o queixo no peito, tá? O queixo, ele tem que chegar o mais próximo possível do peito, tá? Então, isso vai facilitar bastante. Então, quando eu faço isso, tá? Cortei aqui, ó. Separei o cabelo aqui. Quando eu peço para ela criar esse movimento, essa graduação do queixo pro peito, ela já tá levantando esse cabelo
cabelo deixando ele extremamente reto, ou então quase um invertido, geralmente. Quando eu corto com a cabeça da cliente feito essa graduação, quando ela voltar com a cabeça normal, você vai ter um U, né? Um levemente U. Então, você não precisa ficar lá fazendo aquela medida mental, né? Ah, errou aqui, vou voltar, vou cortar. Não, você faz essa graduação e esse cabelo já vai voltar em formato de U, tá? Então, isso facilita bastante, tá? E o cabelo reto, né? Aquela forma lá. Faz ela graduar só um pouquinho, tá? Diferente do U, que é encostando o queixo no peito, tá? E então essas são as diferenças, esses são os pequenos detalhes que fazem com que a gente faça um corte fácil, rápido e eficaz. E quando eu quero um corte em V, por exemplo, será que eu também preciso colocar ele para trás, fazer uma medida mental para cortar? Não, veja que se a gente for pensar em ângulos, né? Pensando em ângulos, veja, olha como está meu cabelo. Ele está reto, praticamente reto, né? Ele estava em long bob, mas eu tirei o comprimento da frente, então ele está reto. E se eu pegar e dividir todo esse meu cabelo para frente, tá? Se eu abaixar a minha cabeça até o meu queixo, penteando esse cabelo todo para frente, tá? Veja, olha o ângulo aqui, tá? E eu vou cortar ele retinho. Claro, meu cabelo tá curto, então tem que ser um cabelo comprido para fazer isso. Se eu cortar ele aqui, tá? Cortei retinho. Quando eu jogo esse cabelo para trás, ele já está em V, né? Eu corto retinho de um lado, faço a medida, né? E corto ele também retinho, os dois lados iguais, tá? Quando eu jogo ele para trás, ele já está em formato de U. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque do jeito que eu começar a tesoura, eu tenho que terminar. Porque eu posso criar uma camada sem querer lá, que vou ter uma dificuldade imensa em conectar todas as graduações, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Gente, cortou o corte aqui, cortou a parte da frente aqui, com o queixo no peito, pronto, o corte em V já tá pronto, né? Veja se você consegue imaginar isso. Pega um cabelo totalmente comprido, faça um corte mental na tua cliente, lá na tua filha, na tua irmã, vá você lá na frente do espelho, faça esse movimento aqui, né? Pegue teu cabelo, penteie, se ele for comprido, pegue toda essa parte aqui e segure, né? Agora pense, quando você levantar a cabeça, toda essa parte aqui vai estar cortada até a última seção lá de trás. Então, ali você já fez o corte. E assim, o U também é muito prático fazer desse jeito, né? E então, são serviços que são muito práticos. Você não precisa ficar perdendo tempo aí no salão, 1h30 para cortar um cabelo. Isso te facilita bastante. Porque tempo é dinheiro, né, gente? Então, conforme eu for passando essas dicas para vocês, fazendo essas aulas teóricas, a gente vai vendo ali, conversando no grupo, o que falta, quais são as dúvidas, mas eu quero que vocês façam esses exercícios em casa, tanto o exercício das partes geométricas do rosto, né, as diferenças. Tem alguma coisa lá na apostila? Claro que tem, mas eu quero que vocês pesquisem, que vocês me tragam ideias, pensamentos contrários, tudo que a gente conseguir para debater, para chegar no denominador comum dessas ideias, a gente vai fazer com que a gente aprimore mais, cada vez mais, o conhecimento que a gente está
trazendo para vocês, tá bom? E também eu quero que vocês façam esses exercícios de pôr a cabeça para um lado, pôr a cabeça para o outro. Olha, veja o que acontece no cabelo da sua filha, da sua mãe, da sua irmã, quando você cria esses movimentos, quando você muda a cabeça. Olha, veja como que o cabelo se comporta fazendo esses movimentos. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa, tá? É a primeira vez que eu estou dando esse tipo de aula, né? Então, eu espero que não tenha ficado aí muito difícil de vocês entenderem, tá bom? Então, até a próxima aula. E eu espero realmente que essa situação passe o mais rápido possível, para que a gente também possa estar juntos o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigada pela compreensão de vocês. Um beijinho e até a próxima aula.